Olá, seres que brilham. E aí, tudo bem com vocês? Vamos agora dar continuidade ao nosso curso de Sociologia 2, dessa vez pensando a sociedade por meio de Auguste Comte e Emílio Durkheim. Desejo a vocês uma boa aula. Vamos nessa! Então, vamos relembrar aquele filósofo francês, Auguste Comte, que é visto como o pai da sociologia, pois foi ele o primeiro a cunhar o termo da física do social, a sociologia, essa disciplina em que eu iria usar os métodos objetivos e científicos para tentar compreender, organizar e reformar a sociedade. É isso mesmo, esse era o objetivo dele, né? Era um objetivo que ele tomava como dentro da sua filosofia chamada de positivismo, que é nada mais do que esse primado da ciência que advém da observação dos fenômenos concretos. Pera, deixa eu explicar isso, né? Quer dizer que o Comte, ele valorizava muito a ciência e a observação dos fenômenos sociais concretos. Ele acreditava que a sociedade tinha também as suas leis imutáveis, fenômenos que não mudam, então estava tudo lá. Só cabia ao cientista social, no caso, ao sociólogo, tentar compreender por meio da sua ciência aquelas leis imutáveis, certo? Então, a filosofia positiva buscava estudar as sociedades através dessas leis imutáveis, ou seja, que não mudam, e a ação humana não era levada em consideração. A gente vai ver, e frisamos esse ponto que é importante, porque a consideração da ação do indivíduo é só feita por Max Weber, que a gente vai ver lá na frente, tá certo? Então, para o filósofo, a humanidade, né, passou por 3 estágios de evolução, ou 3 estados. Está lá na fichinha também. Então, para ele, a humanidade, o primeiro estado seria esse religioso, no qual a humanidade se regeu sucessivamente por meio do animismo, como eu já falei, pelo politeísmo e depois pelo monoteísmo, né? Era a religião explicando o mundo. Nesse estado, então, tudo era orientado pela religião, todo o pensamento. Já o segundo estado seria esse estado metafísico, ou também visto como abstrato, onde a humanidade era orientada por explicações teóricas que se revelavam em verdades personificadas. A filosofia, nesse momento, era ela que ordenava o pensamento. Para Comte, o estado mais evoluído da sociedade ou da humanidade seria o estado positivo, pois nesse estado, que seria o final, os fenômenos devem ser explicados a partir das leis naturais. A humanidade então rejeitaria o recurso às causas primeiras e aos fins últimos, né? E a sociologia iria orientar e orientará a humanidade, né, no futuro, né? Esse seria um dos objetivos dele nesse processo de evolução. Lembrando que aqui é só uma síntese, você vai ver mais coisas de Comte lá na frente, eu vou destacar, né, tentando comparar ele com outros autores, tá certo? Vamos seguindo. Recordando e continuando a nossa abordagem, nós temos Emile Durkheim, esse que é também um francês e que foi na verdade, ele vem, né, na história da sociologia, ele vem depois do Karl Marx. Só que como ele tem muitas proximidades com Auguste Comte, a gente didaticamente faz questão de tentar colocá-lo, né, Comte e depois ele, até porque ele também é considerado um dos pais da sociologia. Isso porque o Emile Durkheim, ele fez um livro chamado As Regras do Método Sociológico, onde ele vai colocar o embasamento, né, técnico, vamos dizer assim, metodológico, para que o cientista, né, no caso o sociólogo, possa fazer a aplicação daquilo que Comte falou, mas também do que ele está propondo, que é examinar os fenômenos sociais, examinar para Durkheim os fatos sociais. Esse seria o papel do sociólogo. No seu livro, lá na página 135, você vai encontrar um resumo de algumas ideias, né, de Emile Durkheim que são importantes para o nosso curso e que eu vou destacar aqui. Vamos seguindo. Vamos lembrar que Emile Durkheim ele é um funcionalista. Ele herda essa visão de Herbert Spencer de que a sociedade é um organismo vivo, onde cada coisa tem a sua função.
Por isso, um funcionalista, né, ele vai olhar para as sociedades, vendo as instituições sociais e entendendo que aquelas instituições elas atendem a uma necessidade e têm uma função a cumprir dentro da sociedade. Durkheim olhava para as transformações que estavam acontecendo na sociedade, né, do tempo dele, no caso uma sociedade que está vivendo aí a segunda fase da Revolução Industrial e que tem um tempo acelerado, tem um processo de transformação muito ímpar, né, acontecendo, e ele perguntava assim, de que maneira uma sociedade capitalista que se divide e se especializa em funções cada vez mais heterogêneas poderia garantir alguma coesão social. Olha aqui, eu destaquei essa palavrinha coesão social, no caso essas duas, para a gente entender a importância dela no pensamento dele. Olha uma outra pergunta importante na lógica de Durkheim, como indivíduos tão diferentes, em funções sociais tão distintas, poderia se integrar socialmente? Esses eram questionamentos que levaram a ele pensar a sociedade moderna da qual ele vivia e dizia assim, poxa, como é que a gente vai ter um ordenamento dessa sociedade, já que você tem pessoas tão heterogêneas e tão distintas convivendo? Para explicar essas duas perguntas, Durkheim partiu da seguinte hipótese. Ou seja, ao longo do desenvolvimento das sociedades, os indivíduos tendem a se tornar cada vez mais diferentes uns dos outros. Em sociedades com menor divisão do trabalho, os indivíduos são mais semelhantes entre si quando comparados aos que fazem parte de sociedades em que a divisão do trabalho é maior. Ficou complicado ainda a resposta? Vamos entender agora por etapas. O que ele está querendo dizer é justamente que, por exemplo, em uma sociedade que a gente vê aqui, uma sociedade feudal, onde a base da economia era o sistema agrícola, as pessoas trabalhavam quase nas mesmas coisas, né? Havia sim uma divisão do trabalho, mas essas atividades elas estavam relacionadas com o mundo agrícola. Portanto, você tinha aí técnicas de trabalho rudimentares, muito simples, né? Que as pessoas nos feudos dominavam quase as mesmas técnicas. Então, para Durkheim, naquele momento, havia uma grande semelhança entre os feudos e havia uma pouca diferenciação individual, certo? Enquanto isso, nas sociedades vistas como industriais, você tem uma outra forma de divisão do trabalho. Tanto homens e mulheres, né, exercem funções diferenciadas e vão se profissionalizar, vão estudar para se tornarem especialistas em determinadas áreas. Então, essas sociedades industriais, você tem cada vez mais pessoas especializadas. Você tem um médico, você tem um advogado, você tem um engenheiro, mas até mesmo dentro da medicina você tem um médico que é clínico geral, um médico que cuida somente da cabeça, né, um otorrino, um médico que vai cuidar das pernas, dos ossos, um ortopedista. Então você tem cada vez mais uma especialização, uma divisão racional desse trabalho. Para Durkheim, o aumento da especialização aumentava essa diferença, né, essa diferenciação individual. Percebam que quanto mais a sociedade ela vai especializar esses indivíduos, mais diferenciados eles vão se tornar. Mas, ao mesmo tempo, para Durkheim, essa diferenciação vai tornar os indivíduos dependentes uns dos outros. Isso significa o quê, professora Núbia? Significa, por exemplo, que você é um médico, mas aí o seu carro quebrou. Você sabe consertar, entre aspas, as pessoas, né? Você sabe cuidar de pessoas, mas você não entende de mecânica. Para consertar o seu carro, você então logo vai pedir apoio a um mecânico, você leva a um especialista. Então, essa forma, né, de dependência
para Durkheim, vai resultar numa maior coesão social, pois é uma dependência que, na verdade, deve ser entendida como uma interdependência, né? Eu preciso de você e você precisa de mim. Você vai se especializar para se tornar diferente de mim e eu também vou me especializar para me tornar diferente de você. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos precisar uns dos outros. Portanto, a gente vai conseguir, por meio dessa interdependência funcional entre as pessoas, aumentar essa coesão social. É isso que Durkheim está dizendo. Logo, Durkheim entende que a divisão social do trabalho é o elemento que impulsiona o desenvolvimento das sociedades. Isso aí é uma das teses dele. Por isso que ele fala que em sociedades mais complexas, a divisão do trabalho tende a ampliar a especialização e a diferenciação social. E isso é bom porque você vai manter uma coesão, um equilíbrio naquela sociedade. Então, essa é a hipótese de Durkheim. E ele tentou, né, mostrar isso através dos seus livros. Um dos pontos principais da obra de Emile Durkheim é determinar que o sociólogo está aqui para estudar o fato social. E o que é o fato social? Pois bem, os fatos sociais seriam maneiras de pensar, sentir e agir que exerceriam uma força externa, uma coerção sobre os indivíduos. Vamos explicar isso. Para Durkheim é o seguinte: o fato social ele teria três características. A primeira dele é que esse fato ele é exterior ao indivíduo. Quando você nasce, a sociedade já está pronta. E quando você vai se encaixando dentro desse processo de socialização, você vai aprender as regras e as leis que regem a sua sociedade. A outra característica do fato social é que ele possui uma generalidade. Isso significa que todo mundo, né, compartilha aquela mesma compreensão sobre aquele fato, sobre aquela coisa, né, que Durkheim coloca, sobre, vamos dizer assim, esse fenômeno social que é marcas da nossa forma de ser, de agir e de pensar. Então, todo mundo compartilha. E isso é que faz esse fato social ser algo geral, né? E possuir uma generalidade. A outra característica é que o fato social ele é coercitivo. E significa o quê, professora? Significa, por exemplo, que existe uma força acima do seu querer, da consciência individual, que manda você agir de determinadas formas. Eu já até expliquei na aula anterior, a gente pode forçar um indivíduo a se ajustar dentro das normas e das regras por meio de sanções espontâneas, como a fofoca, né? Um olhar meio assim de lado, criticando aquele indivíduo, ou por meio da legislação, desse enquadramento. Se o indivíduo comete algo equivocado, ele deve passar por essas sanções. Se ele comete algum crime, as leis estão ali para manter, né, esse indivíduo dentro do ordenamento coerente com a funcionalidade da sociedade. Lembrando que ele é um funcionalista. Então é isso, gente. Esse aqui é um dos pontos mais importantes do trabalho de Emile Durkheim, é entender que o fato social possui essas três características: ele é exterior, ele tem uma generalidade e ele é coercitivo, certo? Vamos avançando. O seu livro de sociologia destaca uma frase que eu quero dar ênfase a ela, lendo com você. Vamos lá. Nos termos de Durkheim, a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. Observem que ele está dizendo que a sociologia ela deve se preocupar, então, com essas maneiras de ser, de agir e de pensar, e deve entender isto como um fato social, que possuem aquelas três características que trabalhamos anteriormente. Para Durkheim, aqueles fenômenos que não estiverem dentro dessa definição serão considerados do domínio de outras ciências. Então ele dá ênfase, o cientista social, no caso o sociólogo, ele tem que se preocupar com estudar os fatos sociais e acabou, e nada mais do que isso. Portanto, Durkheim vai definir que são exemplos de fatos sociais as leis, a educação,
a divisão do trabalho, as crenças religiosas e políticas, inclusive os esportes. O futebol, por exemplo, é um fato social porque está presente em toda a sociedade brasileira. É externo aos indivíduos, pois sua existência não depende da vontade individual. É também coercitivo, pois impõe aos brasileiros um padrão esportivo. Além disso, muitos meninos brasileiros desejam ser, em primeiro lugar, jogadores de futebol. Esse desejo pode ser visto como uma coerção externa, propriamente social. É claro que a gente sabe que esse desejo de jogar futebol tem a ver também com a rentabilidade que ele produz, não é? Então, essa definição e esses exemplos estão lá no seu livro e eu fiz questão de destacar para que vocês entendam melhor o pensamento de Emílio Durkheim em relação ao que é o fato social, tema que é recorrente nas provas quando aborda Emílio Durkheim. Então é isso, seres que brilham. Essa videoaula foi baseada no seu livro. Portanto, dá um pulinho lá no livro, olha com carinho o capítulo 6, observem os pontos mais importantes da obra de Emílio Durkheim e vamos seguindo no nosso curso de Sociologia 2. Missão cumprida por hoje. Namastê. Até o nosso próximo encontro. Brilhem!